Olá, nesse vídeo vamos aprender a fazer um mapa para extração da informação. Bom, primeiro vamos aqui em documentação, mapas. Aqui já temos todos os mapas criados neste projeto. Para criar um novo mapa, vamos aqui em definições de esquema. Bom, no ArchiCAD existem três tipos de mapa. Mapas de elementos, componentes e superfícies. Os mapas de elementos são utilizados para quando queremos extrair informações de um elemento como um todo. Por exemplo, uma parede, vamos supor que eu quero extrair a largura dessa parede, a altura dessa parede. Eu vou, ou contar quantas paredes tem no meu projeto. Eu vou fazer um mapa de elementos. Dentro desses elementos, né, esses elementos eles podem ser criados com vários componentes. Então, se eu quero saber contabilizar ou extrair as informações dos componentes desses elementos, eu vou criar um mapa de componentes. Por exemplo, se eu quiser saber quantos metros quadrados que eu tenho de reboco, né, na parede, então eu não vou fazer um mapa de elementos. Se eu quiser saber quantos metros quadrados eu tenho de parede, eu vou no elemento. Se eu quero saber quantos metros quadrados de reboco, que é um componente dessa parede, eu faço um mapa de componentes. O mapa de superfícies é para eu extrair as informações referentes às superfícies deste elemento ou dos componentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede, que eu tenho tijolo, reboco, e de um lado é pintado de vermelho e de outro lado é pintado de amarelo, por exemplo, eu quero extrair quantos metros quadrados de pintura eu tenho, eu vou usar um mapa de superfície. Bom, para criar um novo mapa, eu venho aqui embaixo, nova, ele vai me pedir um ID e um nome para esse mapa. Por exemplo, esquadrias. Ok. Então ele vai, né, eu pedi para ser um mapa de elementos, então ele vai estar aqui. Eu tenho dois campos. O primeiro campo de cima, eu vou criar os critérios, né? E eu vou gerar filtros que o ArchiCAD vai ler aquele tipo de elemento. Então, o elemento que eu quero, por exemplo, é uma porta. Então, ele vai ler todas as portas do projeto. Se eu quiser, eu posso adicionar novos critérios, por exemplo. Vamos supor que eu queira extrair as informações só das portas do pavimento térreo. Eu vou adicionando critério. Só das portas do pavimento térreo que são de madeira. Só das portas com pavimento térreo que são de madeira com de largura menos de 1 metro. Enfim, aí eu vou adicionando os critérios. Tá? Aqui embaixo vão ter os campos de informação que vão aparecer nesses mapas. Então, a princípio eu vou colocar o ID do elemento, largura e altura. Bom, pode reparar que quando eu vou digitando, ele vai fazendo um filtro aqui para mim. A gente tem que prestar atenção em qual campo de informação que eu quero fazer. Então, eu vou ter, de repente, vários tipos de altura. Então, eu vou pegar essa altura geral aqui. Bom, para finalizar o mapa, eu clico em OK. Para acessar o mapa, eu vou no meu mapa de projeto, e aí eu tenho aqui mapas esquadrias. Certo? Reparem que ele gerou as colunas, a dimensão dessas colunas eu posso regular do jeito que eu quero. Eu posso determinar também para esse campo o tipo de texto, tamanho, né?
se ele está centralizado ou não, se está esquerda ou direita, tá? Bom, tá vendo que ele, inicialmente, quando ele criou o mapa, ele criou listando todos os elementos com aquelas informações que eu coloquei. Se eu quiser juntar esses elementos, os elementos que possuem a mesma informação, eu venho aqui e agrupar itens uniformes. Pronto, ele juntou todos os meus elementos. Bom, vamos supor que agora eu queira acrescentar uma nova informação. Por exemplo, quantidades. Eu venho aqui em definição de esquema. Tá? Vou adicionar um novo campo, por exemplo, quantidade. Quando eu der OK, ele vai lá e lista a quantidade aqui para mim. Certo? Vamos supor agora, como eu estou tratando, né, das esquadrias, eu pedi para ele listar só as portas. Vamos supor que agora eu queira também colocar as janelas. Venho aqui em definições de esquema. Nos critérios, eu vou adicionar um novo critério, que vai ser tipo de elemento. E aí eu vou falar que esse tipo de elemento vai ser as minhas janelas. Tá? Vou dar um OK. Tá vendo que agora ele não está lendo nada? Sumiu, inclusive, as portas que estavam listadas aqui. Por que isso? Bom, nas definições aqui, quando eu montei os critérios, eu pedi para que ele lesse os elementos porta e os elementos janela. Existe algum elemento que é porta e janela ao mesmo tempo? Não. Então, eu tenho que pedir para ele que ele vai ler porta ou janela. Então, todos os elementos que são portas ou os elementos que são janelas. Pronto, a partir desse momento, ele gerou as informações para mim. Vamos supor agora que eu queira separar quais os elementos são portas e quais os elementos são janela. Né? Porque assim eu não sei qual elemento é porta e qual elemento é janela. Vou criar aqui, vou adicionar um novo campo, que vai ser o tipo de elemento. Certo? Bom, vou colocar esse tipo de elemento na primeira posição aqui, porque é essa posição que ele cria as nossas tabelas. Então, primeiro vai ser tipo de elemento, depois o ID, largura, altura e quantidade, certo? Dei um OK aqui. Pronto. Agora ele me listou o que é janela e o que é porta. Vamos supor que eu queira separar nessa mesma tabela as janelas de portas. Eu tenho a opção aqui de mostrar título. Quando eu habilitar essa opção de mostrar título, ele vai fazer separar na primeira parte da minha tabela, janela na segunda parte da tabela as portas. Ok?